Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um vídeo de alemão da Cultive para aprender muita coisa bacana. O vídeo de hoje é muito completo porque a gente vai ver ali diferentes tipos de perguntas em alemão. Pode parecer que é simples, mas elas podem ser um pouquinho complicadas. Então peguem caderno aí, papel, enfim, caneta, lápis e escrevam tudo que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Porque isso aqui é bastante importante e, de certa forma, é a base para muita coisa que está por vir, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com as W-Fragen, que são as que a gente chama ali de perguntas com W, tá? Porque todos os pronomes interrogativos aqui, vocês vão ver, vão começar com W, tá? Por isso, W-Fragen, perguntas com V, tá? Algumas a gente já viu, outras não, outras vocês vão vendo eventualmente, mas todas elas começam ali com W, tá? W tem sempre som de V, já vimos, então eu vou repetir aqui todas essas W-Fragen, tá? Wer, quem, que a gente já viu. Was, o que pode ter aparecido ali eventualmente. Wie, que pode ter um sentido de como ou quão, né? Vai depender ali da pergunta. Wann, quando, lembrem de fazer esse A bem aberto, wann, tá? Warum, por quê de pergunta, tá? Também a gente acha que não viu ainda, mas eventualmente vai aparecer, warum. Wo, onde, já vimos, né? Wo wohnen Sie, onde você mora. Woher, lembra que aqui a gente divide, woher, né? Woher, de onde, tá? Da ideia de origem sempre, né? Woher kommen Sie, de onde você vem. E wohin, que está junto aqui com esses outros dois, mas indica a ideia ali do para onde ou aonde, né? Wohin. Ok, essas são as principais W-Fragen que a gente vê aí no início, que aparecem em textos, exercícios, enfim, mas existem outras tantas que a gente vai vendo aqui eventualmente, tá bem? O que é importante da gente saber aqui sobre as W-Fragen? Elas são perguntas abertas, ou seja, elas precisam de respostas completas, tá? Vocês não vão conseguir responder aqui somente com sim ou não. Vocês vão ter que colocar ali uma resposta completa, porque senão não vai fazer sentido, tá? E eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente já viu. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Como você se chama? Aqui vocês já percebam, eu não consigo responder simplesmente com ja, sim, né? Não, eu tenho que responder ich heiße Mariana Radunz. Eu me chamo Mariana Radunz. Né? A mesma coisa acontece com essa segunda pergunta aqui. Woher kommen Sie? De onde você vem? Também, ó, preciso dizer ali de onde eu venho, senão não vai ficar claro, né? Ich komme aus Brasilien. Eu venho do Brasil. Ich komme aus Brasilien, né? E ali, por último, wo wohnen Sie? Onde você mora? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Brasilien, tá? O que a gente percebe aqui? A gente vai ver isso aqui novamente, é a questão da ordem. Marquei aqui que a gente sempre começa com a W-Frage, né? Mas o que vem em seguida? O meu verbo, tá? Isso é diferente em português. Em português, muitas vezes, o pronome vai vir antes. Em alemão, não, tá? Em alemão, o verbo tem que ocupar essa segunda posição. E é o que vocês vão enxergar aqui. Eu trouxe um outro exemplo de pergunta, mas é para vocês identificarem aqui o funcionamento, como a gente constrói essa pergunta e a ordem de cada coisa nela, tá? Então, um exemplo que eu trouxe aqui é Wohin gehen Sie heute? Wohin gehen Sie heute? Para onde você vai hoje? Onde você vai hoje? Tá? E aí, o que eu trouxe ali bem marcado, e vocês podem fazer assim no caderno também, com cores, isso ajuda ali a gente a identificar, né? Primeira posição, W-Frage, né? É a pergunta ali com V, o pronome interrogativo, tá? O que vem obrigatoriamente na segunda posição aqui das W-Fragen, dessas perguntas com V, com W, né? Com V. É o verbo, tá? Na segunda posição é sempre o verbo, ok? Eu não posso colocar o pronome antes. O verbo obrigatoriamente vai ocupar essa segunda posição, tá certo? E na terceira posição, sim, vai vir o meu pronome, tá? Que é o sujeito ali, o pronome da minha pergunta. Na terceira posição, eu não posso trocar essas três coisas aqui, elas seguem sempre essa ordem, certo?
E por último, ali a partir da quarta posição, vão vir os demais complementos, né? Heute, que é o exemplo ali, que é o hoje, mas poderiam ser outros complementos ali também, tá? O mais importante é esse início. Wir, Frage, verbo, sujeito, tá? Então, prestem atenção nisso, marquem aí, escrevam, porque é bastante importante. Muitas vezes as pessoas trocam, tá? Elas colocam wohin Sie gehen heute, tá? E é errado, não posso, é wohin gehen Sie heute, tá? Até na hora de falar a pergunta, vocês vão perceber que flui melhor dessa forma, por incrível que pareça, tá? Agora, qual é o outro tipo de pergunta em alemão que vocês vão ver também? É o que a gente chama de perguntas de sim ou não. Ja, nein, Fragen. Tá? O que isso quer dizer? As Ja, nein, Fragen são essas perguntas fechadas, ou seja, como complemento a gente pode responder ali somente com ja, sim, nein, não. E vai fazer sentido assim, tá? Coisa que não funcionaria ali com as W-Fragen, né? Ali eu preciso de um complemento de fato. Então, é diferente, tá? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó. Heißen Sie Schmidt? Você se chama Schmidt? Heißen Sie Schmidt? Eu posso aqui simplesmente responder com ja, sim, ou nein, não. Posso complementar ele também, né? Ich heiße Peter, por exemplo, Peter Müller, tá? Nein, ich heiße Peter Müller. Não, eu me chamo Peter Müller, tá? Posso. Mas respondendo simplesmente com ja ou nein, vai fazer sentido por si só, tá? Agora, marquem já aí, é uma pergunta diferente, e aqui o verbo vai ocupar sempre a primeira posição, tá? É obrigatório dessa forma, o verbo vai começar ali a pergunta, ok? Segundo exemplo, kommen Sie aus Deutschland? Você vem da Alemanha? Kommen Sie aus Deutschland? Ja, ich komme aus Deutschland. Nein, ich komme aus Brasilien, por exemplo. Sim, eu venho da Alemanha. Não, eu não venho, venho ali do Brasil, tá? Então, aqui novamente, respondendo com sim ou não, faria sentido, não estaria faltando nada ali. E por isso a gente chama essas perguntas, então, de ja, nein, Fragen, tá? Um terceiro exemplo ali ainda é Wohnen Sie in Italien? Wohnen Sie in Italien? Você mora na Itália? Ja, ich wohne in Italien. Eu moro na Itália. Nein, ich wohne in Deutschland. Não, eu moro na Alemanha, tá? Então, o que é mais importante aqui? E vocês vão conferir isso no exemplo daqui. Gehst du heute nach Hause? Gehst du heute nach Hause? Você vai hoje para casa? Qual é a ordem principal aqui, a mais importante da gente saber? É a ordem do verbo. Ele está aqui no início da minha pergunta, é a primeira coisa que aparece e tem que ser assim, tá? É diferente, eu já falo isso para vocês mais para frente, é diferente do português. Em português a gente coloca uma entonação diferente, né? Eu digo, você vem hoje para casa, tá? É uma afirmação. Agora eu posso perguntar da mesma forma, você vem hoje para casa? Ah, e aí vai mudar, vai ser uma pergunta. Em alemão não funciona assim, tá? Então esqueçam essa lógica do português, não vai ser assim em alemão. Então o que vocês têm aqui, ó? Primeira posição ali é ocupada obrigatoriamente pelo verbo gehst, que vem do verbo gehen, que significa ir, tá? Segunda posição, sujeito ou pronome, obrigatoriamente, tá? O sujeito sempre vem grudadinho ali no verbo, tá? Então, se eu começo com o verbo, na segunda posição vem o meu sujeito, vem o meu pronome, tá? E a partir da terceira posição é livre, vem os demais complementos. Claro que existem algumas regrinhas ali que colocam qual complemento vai vir primeiro, que nesse caso aqui é o tempo, tá? A informação temporal é mais importante do que a informação local, por isso eu coloquei o heute ali antes, tá? Mas o mais importante para vocês saberem aqui no momento é a ordem do verbo, tá? Então, marquem bem isso aí no caderno. Nas Ja, Nein, Fragen, o verbo vem sempre na primeira posição, tá? Obrigatoriamente. E aí eu trouxe aqui o exemplo que eu tinha comentado do português, ó. Se eu coloco dessa forma, du gehst heute nach Hause, isso significa apenas, simplesmente uma afirmação. Isso não vai significar uma pergunta. Nunca, tá? Se o verbo ocupa ali a segunda posição, ele é obrigatoriamente uma afirmação, tá? A minha frase vai ser obrigatoriamente uma afirmação.
diferentemente deste exemplo aqui. Aqui eu coloquei o verbo no início e aí sim isso vai ser uma pergunta, tá? Então tome muito cuidado com isso, porque a gente tem essa lógica em português diferente e muitas vezes a gente quer transpor isso para o alemão e infelizmente não vai funcionar, tá? Não vai ser pela entonação a minha diferença. Então cuidado, se eu coloco o verbo no início é uma pergunta, tá? Uma pergunta de sim ou não. Se eu coloco o meu verbo na segunda posição, é simplesmente uma afirmação, tá? Então, cuidado, marquem bem isso, coloquem aí se vocês ainda não sabiam disso, né? Então, anotem, porque é bastante importante, tem que ser fixado bem aí, tá? Como um conteúdo inicial. E aí, a gente tem aqui 3 exemplos, tá? Wo wohnst du? É uma W-Frage, para vocês assimilarem bem que numa W-Frage a gente tem essa ordem. Pronome interrogativo, wo, verbo na segunda posição, wohnst, e pronome na terceira, du, tá? Agora, numa pergunta de sim ou não, a ordem é diferente, ó. Wohnst du in Deutschland? Você mora na Alemanha? Onde está o meu verbo? Na primeira posição. Então, wohnst. Depois, colado ali no meu verbo, vocês vão ver o meu pronome, du, e depois ali o complemento, tá? E aí, para mostrar para vocês aqui a diferença de uma afirmação, eu tenho ali du wohnst in Deutschland. Isso significa somente uma afirmação, tá? Porque o verbo está ali na segunda posição, que é o lugar dele, tá? Então, uma regra de ouro, marquem, anotem aí, na afirmação em alemão, o verbo vai ocupar sempre, sempre, sempre a segunda posição. Não importa com qual informação eu comecei ali no início, tá? Qual informação ocupou a minha primeira posição, o meu verbo vai vir sempre na segunda posição, ok? Então, copiem esses exemplos, pausem o vídeo aí ou revejam o vídeo se necessário, mas coloquem esse tipo de estrutura que é diferente nas minhas 2 perguntas, né? Na W-Frage e também na minha Ja-Nein-Frage, né? Na minha pergunta de sim ou não. E também a diferença ali para afirmação, tá? Isso tem que ficar muito, muito claro. Como auxílio, vocês podem pegar ali as aulas que a gente já teve, revejam as aulas, peguem os outros exemplos, né? Todas as perguntas que a gente já viu até aqui, revisem essas perguntas, copiem novamente, marquem a ordem, né? O que vem primeiro, a W-Frage, depois o verbo ali na segunda, depois o pronome, tá? E também usem aí a tecnologia a favor de vocês, eu estou aqui passando conhecimento, mas fica aí para vocês a ideia de revisar, de exercitar isso. Então procurem exercícios na internet. Se vocês colocarem ali exercícios de W-Frage, vocês podem ter certeza que vão aparecer muitos. E muitos, a maioria ali deles na internet são muito bons, tá? Existem livros que ajudam também. Se precisarem de dicas, podem me pedir ali no Deutsch mit Mari, né, no Instagram, que eu com certeza ajudarei vocês. Mas aí procurem também na internet por exercícios, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitas coisas bacanas que vão ajudar vocês também a assimilar melhor essas estruturas que são diferentes ali em alemão, tá? Esses diferentes tipos de perguntas. A gente vai seguir vendo isso. Toda aula a gente vê perguntas, toda aula a gente vê estrutura ali, né, posição do verbo, mas aqui é essencial como um conteúdo específico para as perguntas, tá? Então anotem tudo, copiem tudo e façam esses exercícios, procurem por exercícios aí na internet, tá bem? Desejo a vocês bons estudos, coloquem aqui nos comentários o que acharam no vídeo, se ficaram com alguma dúvida, e espero vocês no próximo vídeo de alemão da Cultive, tá bem? Bis bald. Tschüss, tschüss.